Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar o estudo da semana 5 do PET 2, unidade temática, totalitarismos e conflitos mundiais, e o objeto de conhecimento, o mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial, a questão da Palestina, a Revolução Russa, a crise capitalista de 1929. Hoje nós vamos falar um pouco sobre imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Durante o século XIX, nós temos a organização pelas nações europeias de um movimento imperialista neocolonialista que estava empreendendo o domínio de áreas da África, Ásia e até da América. A partir desse movimento, havia uma grande busca pela produção de matérias-primas e mercados consumidores. Com o passar dos tempos, ocorreu também o acirramento dos ânimos dentro da Europa. Isso porque havia alguns fatores empreendidos. Por exemplo, a questão da disputa concorrencial capitalista e as questões das rivalidades históricas, que era o revanchismo francês pelas terras da Alsácia-Lorena perdidas para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana e o nacionalismo exacerbado, que era apresentado principalmente no pan-germanismo, onde acreditava-se numa nação alemã forte, e o pan-eslavismo, que era a busca pela organização de um Estado independente eslavo. A partir desses fatores, ocorria o acirramento dos ânimos e a organização do movimento chamado Paz Armada, onde nenhum país entrava em conflito, porém se organizava internamente para entrar numa possível guerra. Nesse momento foram organizadas também as alianças defensivas, que deram início à Tríplice Aliança e à Tríplice Entente, a partir da qual os países estavam em blocos organizados para, no caso de ocorrência de uma guerra, eles poderem se defender e defenderem seus interesses. Com isso ocorre a morte do príncipe do Império Austro-Húngaro no ano de 1914 e este é considerado o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Esse movimento, contou com a participação de Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro na chamada Tríplice Aliança e Inglaterra, França, Rússia, com a Sérvia aliada à Rússia, que organizaram a chamada Tríplice Entente. Os conflitos duraram até o ano de 1919 e se desenrolaram com a vitória da Tríplice Entente. A partir disso, nós temos os Estados Unidos, que entraram no finalzinho da Primeira Guerra Mundial pelo bombardeio de navios seus, já que esse país estava fornecendo armamentos principalmente para a Tríplice Entente, e ao entrar na Primeira Guerra Mundial e depois vencê-la junto à Inglaterra e à França, esse país acaba tendo muitos lucros com essa vitória e acaba também financiando a reconstrução dos países atingidos pela guerra. Isso gera uma movimentação mercadológica muito grande no país e aí um momento de grande consumo, de grande possibilidade econômica para todos os cidadãos da época. Porém, essa efervescência capitalista, vamos dizer assim, ela termina no ano de 1929 com uma crise econômica causada pela superprodução de alimentos, principalmente agrícolas e industriais, a saturação do mercado que não conseguia mais absorver essa produção e a expansão desmedida do crédito bancário, a partir da qual muitos haviam obtido imóveis e outros empreendimentos, mas no final das contas não conseguiam arcar com os seus custos. O momento anterior à Primeira Guerra Mundial, ele é muitas vezes considerado pior do que os momentos posteriores. Por quê?
Durante o imperialismo, que eu expliquei o que é lá no início, nós tivemos também o extermínio de diversas populações e culturas que geram até os dias de hoje desigualdades sociais. É o caso da África. O continente africano, ele tem até hoje marcas profundas desse imperialismo exercido pelas nações europeias em seus territórios, já que deixou uma população em pobreza, em estado de desorganização cultural, porque muitas nações foram desarticuladas pela modificação das fronteiras e a partir disso organizou também conflitos internos dentro desse continente. Então nós temos que refletir que os movimentos de guerra são muito perigosos, são. Porém, os movimentos imperialistas também deixaram grandes traços de desigualdade social no mundo inteiro. E estes perduraram até meados do século XX, se formos pensar. As últimas colônias inglesas que foram libertadas desse domínio na África tiveram suas independências no início do século XXI. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas. Até mais!